Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Excepcionalmente hoje, esse vídeo ele está saindo na parte da noite. Foi até legal deixar esse vídeo para sair mais tarde, porque eu acho que a gente tem mais assuntos aqui para conversar, para abordar e para discutir. E eu quero falar para vocês, ó, já quero dar os parabéns aí ao Mirassol. A equipe do Mirassol, uma equipe aqui do interior de São Paulo, inclusive muito próximo aqui da cidade onde eu moro. A história do Mirassol, ela foi uma história de visão, um bom planejamento e principalmente aquilo que falta para muitas equipes no interior de São Paulo: reinvestimento. Reinvestimento com responsabilidade financeira, sabendo aplicar os recursos na busca de um fluxo de caixa saudável e no fortalecimento progressivo, não imediato, de uma equipe. Só para vocês entenderem, olha isso daqui. O Mirassol, novo integrante da Série A de 2025, tem um centro de treinamento avaliado em 15 milhões de reais. 15 milhões de reais para uma cidade pequena do interior de São Paulo, para uma equipe que há 2 décadas atrás estava aí na Série D, na Série C dos campeonatos regionais, é algo assim, fora do comum, né? Além disso, o CT dessa equipe é inspirado no centro de treinamento do Palmeiras. Eles montaram um CT muito bonito, muito organizado, muito bacana. Inclusive, até se eu conseguir uma oportunidade, eu posso estar tentando ver se eu conheço aí alguém que eu converse e tal, para até gravar um vídeo mostrando a infraestrutura. Seria legal trazer aqui uma parte aqui do canal, a infraestrutura lá do Mirassol para vocês verem, mas é um CT muito organizado, muito bonito, tá? Eles montaram um CT muito bonito lá, com vários campos ali de futebol para treinamento. E olha só, tem mais. Mirassol foi o primeiro clube da América Latina a comprar uma câmara de flutuação para que pudesse, né, acelerar a recuperação muscular dos jogadores. O primeiro clube da América Latina a ter isso. Após o Mirassol adquirir essa câmara de flutuação, o Flamengo também adquiriu uma. A academia possui um aparelho de 400 mil reais que monitora a força muscular dos jogadores. Antes de cada treino, os atletas respondem um questionário sobre cansaço, sono, dores, se pesam e medem a temperatura do músculo. Eles também colocam um colete com GPS que mede distância percorrida, quantidade de sprints e intensidade das atividades no treino. A comissão estuda todos os jogadores de maneira individual. O CT de 1,5 mil metros quadrados também tem 4 campos, 20 apartamentos, vestiários, salas de jogos, sala de imprensa, piscina, entre outras facilidades. Então, pessoal, é investimento. Uma das grandes sacadas do Mirassol foi quando vendeu o Luiz Araújo. Sabe o Luiz Araújo, que hoje é do Flamengo? Ele foi do Mirassol. E aí eles venderam para o São Paulo por um valor aí acima da média. E esse valor, eles foram lá e investiram no centro de treinamento. Então, basicamente, com uma venda bem-sucedida de um grande jogador, eles souberam se municiar financeiramente para expandir e hoje chega a Série A do Campeonato Brasileiro. Existem aqueles mais céticos, né? Ah, é subir para depois cair. Só que os caras, eles têm um planejamento sólido de futebol. Eles já estão há muito tempo na Série A do Campeonato Paulista. Talvez realmente não vão ter bala na agulha para se sustentar todas as temporadas, mas você já chegar já é um grande ponto. Pô, Neto, mas ninguém tá querendo saber de Mirassol, ninguém quer saber de Série B. Mas galera, isso daqui, eu estou falando para vocês do que é um planejamento esportivo bem encaixado, bem embasado. E a gente vê todos os anos equipes até maiores e com mais condições, com mais tradição, não conseguindo exercer isso. Então isso daqui é muito importante também para a gente ter essa visão ampla do que é realmente, né, o reinvestimento, a consciência esportiva. Então é essa a nossa intenção. E também, ó, vou aproveitar que eu tô falando de finanças, eu vou falar sobre uma coisa muito legal aqui, que é a Tribo da Sorte. É os nossos parceiros aqui da Tribo da Sorte, cara, parceiraços nossos aí, uma empresa maravilhosa que já está
Cara, o pessoal da tribo já faz mais de 1 ano que tá com a gente. Daqui a pouco, ó, Eldevan, daqui a pouco completa 2 anos, hein? 2 anos dessa parceria show de bola daqui a pouco. E eles estão com a gente durante todo esse tempo acreditando no nosso trabalho, acreditando na mensagem que a gente carrega e leva todos os dias aí nas redes sociais, acreditando em tudo que a nossa comunidade faz e gera, tanto de entretenimento, mas também de muita informação bacana, de muito conteúdo aqui para todos nós e a gente discute todos os dias. E ó, vocês não podem deixar também de apoiar esses parceiros nossos. E inclusive a gente vai ter a Mega Sena da Virada, que vai pagar 600 milhões de reais. E você pode entrar na plataforma da Tribo da Sorte, que eles já têm ali bolões eletrônicos oficiais da Caixa Econômica Federal disponíveis para você acessar e fazer a sua fezinha lá. Lembrando que eles também têm o advento de uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Além disso, tem o cupom. É só clicar no link abaixo, vai abrir um chat ali no Zap para você e você vai digitar lá, ó. Fala pessoal, eu quero o cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão te dar um cupom, vão gerar um cupom para você muito bacana que você vai poder utilizar lá na plataforma. Bom, Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. É o seguinte, o Arthur Jorge, ele fez uma coletiva de imprensa agora no início dessa tarde. E cara, isso daqui eu tenho que admitir pra vocês. Eu tenho que admitir que eu acho esse tipo de atitude aqui muito legal. Quando os bastidores estão turbulentos e o técnico, ele dá a cara a tapa. Isso daqui, cara, é uma coisa que eu tenho, mesmo sendo rival, eu tenho que dar o braço a torcer que é legal. Porque é o seguinte, lá no Palmeiras, quando a eliminação vem, quando as coisas repercutem de uma maneira mais calorosa, a Leila Pereira desaparece. É isso daí. Leila Pereira, reeleita presidente do Palmeiras ontem, nós vamos falar sobre isso, mas segura aí um pouquinho. Ela desaparece. A oportunidade que a gente tem de escutar explicações do técnico em relação ao desempenho esportivo da equipe é apenas na coletiva de imprensa, onde ele chega muito mal-humorado e fala geralmente ali por 12, 14 ou 15 minutos. Então essa coletiva de imprensa que o Botafogo fez hoje de tarde, colocando o técnico Arthur Jorge para dar explicações para o seu torcedor, evidentemente, isso daqui é um benchmark bem legal. O pessoal lá do Flamengo também reclama, né? Que quando as coisas aquecem no Flamengo, aí fala-se em estádio, desvia-se dos assuntos. Lá no Corinthians, você já sabe, é uma agenda positiva eterna, então quando a coisa tá ácida, Cristiano Ronaldo no Corinthians. Messi no Corinthians. É assim que funcionam as coisas lá. Cada equipe tem a sua maneira. Só que é bacana as equipes começarem a fazer isso. Colocar o técnico, ó, senta ali e coletiva, tá? E não é coletiva de 10, 20 minutos, não. É coletiva ali de 50 minutos, 1 hora, para você colocar todas as suas explicações a respeito do que está acontecendo. Então esse daqui é um benchmark bacana para o pessoal. Aí o Arthur Jorge, ele falou sobre vários assuntos, falou sobre muita coisa, muitos deles direcionado especificamente às questões ali do Botafogo, mas também algumas coisas em relação ao futebol como um todo. E ele até entrou num ponto que eu não acho que seja a função do técnico dar esses pitacos, não. Mas a gente vai falar aqui também sobre isso. Eu vou colocar o primeiro trecho aí, lembrando, pessoal, que eu não tenho, né, os direitos de imagem aí, é lá do canal do Botafogo TV. Fica os créditos aqui em relação ao áudio que a gente vai divulgar. É um áudio curto, rápido. Foi onde ele falou sobre essa questão de investimentos. Ele entrou um pouco nesse assunto, ele quis surfar nessa onda. A gente sabe que ao longo dessa temporada, presidentes, né, de equipes começaram a questionar um pouco das movimentações do Botafogo em relação às contratações que faziam, ao dinheiro que foi gasto, os princípios, né, as prerrogativas do que seria um fair play financeiro de maneira adequada dentro do futebol brasileiro. E o Arthur Jorge, cara, eu senti que ele tomou um pouco essas dores. Eu não sei se ele tomou essas dores de maneira instruída ou se ele resolveu falar por livre e espontânea vontade e tentar utilizar isso como uma isca pra meio que, tipo, pulverizar essa situação ali
que o Botafogo vive hoje, né? De talvez repetir algo do passado. Ele falou também sobre isso. Eu vou colocar o trecho aí para vocês darem uma olhada, vou colocar o áudio, tá? Com uma foto ali, e aí a gente já volta. Bora lá. Aquilo que é este passado, dizer-vos que nós temos, e eu tenho ouvido muitas vezes falar sobre investimentos, ouço falar muitas vezes sobre aquilo que é o investimento que nós fazemos ou que fizemos, mas que eu relembro que foram investimentos feitos sobre ativos naquilo que é a nossa realidade, ao contratar jogadores valiosos e de valia para a equipa, tal e qual como outros candidatos e como outras equipas que o fizeram e que vão dispersando essa ideia para poder fugir a alguma responsabilidade. Outros candidatos que também muito investiram em rivais nossos para que nos fizessem a vida mais difícil e nos roubassem pontos. Tenho ouvido muita coisa e nós, Botafogo, temos estado com uma posição que é uma posição que nós sabemos de grande coerência, não só em termos de comportamento, mas também em termos de desempenho. Repare, nós já fomos, em relação ao Palmeiras, nós já fomos campeões este ano. Nós já deixámos de o ser campeões, nós já fomos favoritos, nós já deixámos de ser favoritos, nós já tivemos tudo. E isto nunca pensado e falado por nós. Ou seja, veio sempre de fora a informação e veio sempre de fora aquilo que era o julgamento sobre esta equipa. E esta equipa tem-se mantido sempre muito estável emocionalmente naquilo que é o seu comportamento. Se, nesta altura, e porque tivemos 3 empates que nos fizeram deixar com que o adversário se aproximasse, ótimo também. Nesta altura já acabou também o fantasma do ano que o adversário se aproxima, que vem atrás, já ninguém vai atrás de ninguém. Nesta altura estamos iguais para disputar um jogo que fará a diferença em relação àquilo que possa ser a decisão de um título. Eu não sei se vocês notaram isso, mas para mim é muito claro que o Arthur Jorge estava falando em relação às equipes que questionaram essa questão do fair play financeiro, né? Dos investimentos e movimentações de mercado do Botafogo, e também quando ele fala sobre essa questão dos rivais meio que aquecerem outros rivais para competirem com o Botafogo. Ele meio que falou assim, né? Tá todo mundo querendo que o Botafogo dá uma pipocada. Ele fala meio que assim, nossos principais rivais estão torcendo para outros rivais vencerem da gente. O que dá a entender é que tá todo mundo criando esses discursos, criando esse enredo para tentar jogar pressão ali em cima do Botafogo, para tentar fazer com que o Botafogo tropece e perca pontos. Arthur Jorge, assim, eu não acho que é viável você entrar nessa parte de tentar meio que sair em defesa do Botafogo em relação a essas críticas de mercado, porque eu acho que você é um cara que cuida da parte esportiva. Você é a gestão técnica da equipe, você não é o dirigente. E eu até pego a linha de pensamento do Abel quando ele é questionado sobre os investimentos do Palmeiras em relação a reforços. E ele mesmo fala, quem cuida disso, né, quem está a cuidar disso é a presidente, o gerente de futebol, o diretor de futebol. Não é o Abel que cuida disso. Ele cuida da gestão técnica. É essa a responsabilidade dele. Ele vai trabalhar com aquelas peças que o Palmeiras considera necessário ter e que o Palmeiras tem condições de ter. Ele deixa isso muito claro. Então, quando o Arthur Jorge ele busca essa linha de raciocínio, meio que criticando a galera, né, dando uma cutucada ali na galera que tá falando sobre os investimentos do Botafogo, que tá de certa forma criticando isso, que é Palmeiras e Flamengo principalmente, foram essas equipes que levantaram muito isso, porque Corinthians não pode falar nada, Santos não pode falar muita coisa, o São Paulo fica ali meio neutrão, entendeu? Inter, Fluminense, cada um fica na deles. Quem realmente lidera essa briga é Palmeiras e Flamengo, a gente até comentou uma vez sobre isso aqui. Então quando ele puxa essa linha, eu acho que ele pega ele tenta abraçar uma responsabilidade que não é dele. Eu não sei se ele tá tentando, como eu falei pra vocês, causar uma distração a tudo isso que vem acontecendo e fala assim, deixa eu buscar um assunto meio fora do jogo de amanhã pra tentar blindar o nosso elenco, pra tentar tirar um pouco da pressão. Mas na verdade eu acho que ele causa o efeito contrário. Ele gera mais ainda repercussão sobre aquilo que ele fala, tanto que nós estamos conversando sobre isso agora. E aí quando ele fala, né, que rivais tentam incentivar rivais a tirar pontos deles e tudo mais, cara, é o futebol. É o futebol. É o futebol. Se no dia de amanhã
o Palmeiras precisar da vitória, eventualmente do Flamengo, do Inter, do Fluminense, para tirar pontos de vantagem ali do Botafogo e poder ascender na tabela, esse é o futebol. Campeonato de pontos corridos, Arthur Jorge, é isso. E se você realmente entendesse o campeonato de pontos corridos, talvez você não estaria falando isso. Você não vê o Abel falando isso. Por quê? Porque isso faz parte dos pontos corridos. Seja bem-vindo ao futebol brasileiro. Eu acho que preocupa o torcedor botafoguense você falar uma coisa dessas, porque mostra que talvez você não tenha muito conhecimento ou muito discernimento ali do que é, na verdade, o futebol brasileiro, que ele é isso. Ele é isso. E os pontos corridos, eles intensificam mais ainda essa vou torcer pro meu rival, tipo assim, né, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Tem muito disso na reta final da competição do Campeonato Brasileiro, não só do Campeonato Brasileiro, mas como a gente está falando de um campeonato de pontos corridos, onde está muito bem amarrado uma equipe com a outra, isso acaba se intensificando mais até mesmo que campeonatos e competições eliminatórias. Então faz parte. E talvez se você não entendeu isso, Arthur Jorge, talvez o Botafogo não esteja preparado para ser campeão, e é por isso que o Palmeiras está se acendendo. Porque o Abel, ele já entendeu isso há muito tempo. Leila Pereira, reeleita presidente do Palmeiras. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora. Eu tava vendo sábado uma matéria sobre os posicionamentos do candidato da oposição da Leila, que era o Savério Orlandi, né? E teve uma coisa que ele falou, pelo menos é o que estava discorrido na matéria, que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Que foi que ele teria declarado que o Anderson Barros, que hoje é o diretor de futebol do Palmeiras, não iria deixar a direção de futebol do Palmeiras. Que ele iria permanecer. Nada contra o cara, nem conheço a pessoa do Anderson Barros. Mas ele é o principal calcanhar de Aquiles da gestão Leila Pereira. Porque, na minha opinião, o Anderson Barros ele é um diretor de futebol que deixa a desejar. Não me parece que tem um know-how muito grande de conhecidos dentro do futebol. Não me parece que é um cara que tem muitos contatos. Parece que é um cara que fica um pouco refém, talvez, da presidente do Palmeiras. E talvez ela até goste disso. Mas, na minha opinião, o Savério declarar um dia antes da eleição que ele vai manter o Anderson Barros pode ter desanimado um pouco, porque eu confesso pra vocês que eu desanimei. É o que o Palmeiras mais precisa mudar. O Palmeiras contrata jogadores, faz várias movimentações, e quantos jogadores já foram contratados de maneira desperdiçada por um trabalho de scout ineficiente do Palmeiras? E quem que está à frente da direção de futebol? É o Anderson Barros. Então, pessoal, na minha opinião, ele falhou aí. Eu me senti bem desanimado. Mas é isso, Leila Pereira reeleita, como todo mundo já sabia, né? Todo mundo já sabia. Ninguém descobriu o Brasil aqui. E é isso. Tivemos hoje uma reunião lá com as autoridades públicas municipais do Rio de Janeiro, inclusive o prefeito do Rio de Janeiro, com os dirigentes do Flamengo, onde foi assinado um termo de compromisso do potencial construtivo. E eu vejo algumas pessoas falando que esse potencial construtivo seria uma manobra de favorecimento irregular de autoridades públicas ao time do Flamengo. Mas, amigos, nós já conversamos sobre isso aqui também. A Prefeitura do Rio de Janeiro
abriu essa possibilidade aos outros clubes também. Tanto que o Vasco vai utilizar e eles também estenderam possibilidade dessa negociação a Fluminense e Botafogo. Aí fica dentro do planejamento ali de cada equipe. O que se espera é que esse potencial construtivo traga uma economia de recursos estimada em R$1 bilhão. Além disso, o presidente Rodolfo Landim garantiu em entrevista após essa reunião e esse termo assinado, que vai correr agora para votação, que já tem muitas empresas e inclusive instituições que estão interessadas em ter os name rights no estádio do Flamengo. E hoje à noite ele vai se reunir em São Paulo com algumas dessas empresas e instituições para conversar sobre isso. Essa é uma das principais formas de obter o financiamento e a construção do estádio, é pela venda de name rights. E já tem muita gente querendo ali, né, comprar um pedacinho desse direito ali de mostrar sua marca dentro do novo estádio do Flamengo. Inclusive a gente teve um vídeo nesse final de semana que fizemos uma reação ao estádio, inclusive um vídeo com mais de 80 mil visualizações. Agradeço de coração a todo mundo que visualizou, comentou, compartilhou. Muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu mesmo, de verdade. Vou sempre trazer um pouquinho da nossa perspectiva de um torcedor rival para falar um pouquinho, né, sobre esse novo estádio. Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro, querendo ou não, ele tem esse grande holofote turístico dentro dele. Acaba fortalecendo ainda mais e viabilizando ainda mais essa questão do lazer, do passeio, do turismo dentro da cidade do Rio de Janeiro com um estádio do Flamengo. Então vocês imaginam o tanto que isso vai potencializar ainda mais uma cidade que é muito turística por si só, pela sua quantidade de belezas naturais que lá existem. Tá todo mundo querendo um pedacinho desse bolo, né? Ninguém é besta, tá todo mundo já querendo antecipar as negociações para ver se obtém, ó, aquele descontinho. Quem chega mais cedo, às vezes pega preços, posicionamentos e até condições muito melhores do que quem chega depois. Isso daí é sempre assim, se você for comprar um AP na planta, você vai encontrar condições melhores do que depois que já estiver ali com uma porcentagem já construída, tá bom? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Fizemos batidão geral de tudo, ainda entramos um pouquinho ali do acesso da Série B à Série A do Mirassol. E é isso daí, tamo junto, valeu, falou, até mais.